Saúde a igreja de Deus nessa noite com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Para mim é uma alegria estar aqui de volta, nesta noite, para nós meditarmos na palavra de Deus. E não está sendo fácil eu estar aqui nesse momento. Se não tivesse sendo filmado, eu ia dizer o motivo, mas como está, eu não posso falar. Eu sei que é um problema muito grande, e que está além das nossas forças, além das nossas possibilidades. É uma coisa que somente Deus pode fazer. Eu pedi socorro hoje pela manhã a irmã Márcia está sabendo dessa causa. E é só Deus, viu? É só Deus. Só Deus pode conceder vida. Só Deus pode conceder vida. Mas eu estou aqui nessa hora porque sei que é o Senhor que faz milagres. Só Ele pode agir e fazer aquilo que nós não podemos fazer. E eu trouxe para a nossa meditação, eu quero dizer que eu não sou pregadora. Minha mamãe é que eu não sei pregar. Quando eu vou ministrar a palavra de Deus, é como se fosse um estudo. Eu sei ensinar, pregar eu não sei, viu? Mas nós estamos aqui para meditar na palavra do Senhor. E eu creio que a palavra do Senhor tem poder. E quando nós estivermos ministrando a palavra do Senhor, você pode receber a sua bênção, a sua vitória. Amém? Eu trouxe para a nossa meditação hoje 2 versículos da palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, que é livro, No 1 Crônicas, capítulo 4, 2 versículos, versículo 9 e 10. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. E depois que nós terminarmos a leitura, vocês ficam lá a palavra de Deus aberta, que nós vamos meditar em palavra por palavra, tá bem? Primeiro Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. É uma oração bem pequena, mas que esta oração faz e fez toda a diferença. É uma oração, isso aqui, e fez toda a diferença. O 9 nos diz assim: e foi Jabes, porque termina com Z, tem gente que fala Jabes. Jabes para mim termina com S. E com Z é Jabes. E foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Aí vem a oração dele. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Glória a Deus. Olha, igreja do Senhor, nós vemos que esse livro de Crônicas, ele é bem difícil, pois do capítulo 1 até o 9
aqui no capítulo 4, após 44 nomes estranhos, muito esquisito para nós, né? Aí o autor desse livro, que foi Esdras, né? Esdras, foi ele que foi o autor desse livro. Aí ele para bem aqui, né? Depois que ele escreve aqui, filho de Arum, viu como é difícil? Aqui, ó, nós vemos homem, o H, né? Aí o H fica homem. E aqui é Arum. E muitas pessoas chamam Harum. São bem complicados esses nomes. Aí Esdras para aqui e diz assim: e foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. Olha, o Esdras já está dizendo o que aconteceu com Jabes, já depois que ele fez essa oração, viu? Depois que ele fez essa pequena oração aqui, ele se tornou o mais ilustre entre os irmãos dele. Vocês vão já saber por quê. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: por quando com dores o dei à luz. Então, o que nós aprendemos aqui? Que esse nome Jabes significa dor. Tem alguma Maria das Dores aqui? Tem? Pois esse nome Jabes aqui é igual àquela mãe que não tinha o que fazer e colocava no mundo de Maria das Dores. Aí a Maria das Dores vai sofrer nessa vida. Por quê? Porque o nome dela já profetiza dor, maldição, coisa ruim. Vocês estão entendendo? O nome de Jabes foi esse. É como se fosse assim: José das Dores. Viu? Para nós hoje, para nós entendermos, o significado desse nome é ele causa dor ou causará dor. E nós sabemos que o que é dor? É uma tristeza, é sofrimento. Ninguém gosta de dor, né? E esse homem aqui tinha esse nome, mas ele não aceitou essa maldição que a mãe dele colocou na vida dele. E ele começou a prestar atenção, né? A conviver com Esdras. E ali ele ouvia Esdras falar do que Deus tinha feito ali com o povo do Egito, que as muralhas de Jericó tinham caído, né, ali. Então, esse nome carregado de dor não era um bom sinal para o seu futuro. Porém, ele cresceu ouvindo das maravilhas de Deus. E assim também nós temos que fazer. Quando vem a luta, quando vem as provas, nós temos que nos lembrar que Deus é maior. Deus é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. E só Ele é que garante a nossa vitória. Só Deus é que pode fazer alguma coisa por nós, né? Então, Deus, ele meditava naquilo que Deus havia feito para o seu povo. Que nem eu disse, a passagem do Rio Jordão, a passagem do Mar Vermelho, tudo isso ele tinha escutado durante a sua vida e ele guardava ali dentro do seu coração, né? E agora, né, eles estavam ali, lá em Canaã. Aí quando foi que ele passou por aqui, na época que Esdras escreveu, eles estavam lá em Canaã. E ali ainda tinha muitas conquistas pela frente. Vocês sabem que Esdras foi um dos que depois que aquele povo passou pelo Rio Jordão, aí Deus disse assim: mas ainda tem muito que vocês conquistar, né? Como ainda hoje nós também temos muito que conquistar. Aí você pode perguntar: mas não, vamos conquistar o quê? Almas para o reino de Deus. Então a conquista daquele povo nunca acabou. Nós estamos inseridos dentro desse povo escolhido por Deus. Vocês estão entendendo, né? Aleluia. O que Deus fez. E nós estamos estudando a
Deus que tem novos começos, né? Como a irmã Andréa disse aqui, ela passou por uma depressão, mas Deus a visitou e disse: Andréa, você vai começar de novo agora, da segunda casa, a primeira. Vocês entenderam? Então esse é o Deus que nós servimos. E Deus honrou esta fé, essa confiança, pois ele se tornou o mais notável ali daquela tribo que ele participava. Então vamos agora meditar na oração dele, né? Então ele orou ao Deus de Israel. Uma oração pequena, uma oração simples, mas foi uma oração direta para o Senhor. E ali Deus mudou a sua vida e deixou uma marca permanente nos livros históricos de Israel. Olha quando Deus honra de verdade, né? Porque uma pessoa que não tinha honra nenhuma, o povo olhava para ele e fazia, era zombado, ele dizia: lá vai o José das Dores, lá vai ele, né? Eu conheço uma Maria das Dores, pensa no sofrimento dessa mulher, pensa no sofrimento dela, pensa. Então, nessa oração tão pequena, essa oração tão pequenina, mas houve uma grande recompensa. Ele ficou acima dos seus irmãos e se tornou o mais ilustre, do jeito que aconteceu com José, né? Eu penso que ele também conhecia
Por isso que o inimigo das nossas almas tem tirado dessa geração o ato de pedir a bênção. E é nós que temos que incentivar essa nova geração que está surgindo, os nossos netos, para eles pedirem a bênção. Ensine, viu? Ó, Provérbio 10:22 nos diz assim: a bênção do Senhor é quem enriquece e não traz consigo dores. Abençoar faz parte da natureza de Deus. Por isso nós devemos pedir sempre que Ele nos abençoe. A sua bondade é ilimitada e nós temos visto isso aqui que eu não vou explicar sobre a bênção de Abraão. Quem quiser saber mais sobre abençoar, venha para a escola dominical, né, que nós estamos estudando sobre a bênção que Deus concedeu a Abraão. E que só perde a bênção que não está vindo para a EBD, viu? Porque cada lição é um assunto melhor do que o outro. Mas porque eu amo a EBD. Eu amo aprender. É por isso que eu gosto de ensinar. Porque eu amo aprender a palavra de Deus. Todo livro para mim é interessante. Todo livro que fala das coisas de Deus para mim é interessante. Mesmo que tenha algumas coisas erradas, mas eu faço como a gente come um peixe. A gente come a carne e deixa ali as espinhas. E segura só o que é bom. Então vamos agora para a outra parte da oração. Ele orou assim: se me abençoares muitíssimo. E o que mais? Vamos lá? Vamos parar aí, né? E meus termos amplificados. Na outra tradução diz assim: e quem tiver uma tradução aí que fala das fronteiras, e me alargues as fronteiras. Irmãos, alargar as fronteiras é coisa linda. A gente tem que pedir para o Senhor, porque no momento que você está pedindo para o Senhor, Senhor, alarga as minhas fronteiras, você está dizendo, sabe o quê? Senhor, eu quero sair aí pelo mundo pregando, eu quero ir para as ruas, fazer evangelismo pessoal, eu quero fazer alguma coisa pelo teu reino para crescer as fronteiras de um lado para o outro. Fronteiras, os termos amplificados é romper limites, é remover o que está parado. Por isso, quando você está orando, Senhor, me alarga as minhas fronteiras, você está te dizendo assim: Senhor, eu não quero ficar parado na tua obra, eu quero fazer alguma coisa, eu quero orar, eu quero cantar, né? Eu quero evangelizar, eu quero falar do teu amor, eu quero entregar a palavra de Deus, e Deus abre portas para que você faça isso. Eu louvo a Deus e agradeço ao Senhor pela vida de vocês aqui da Coab. Eu digo a Coab inteira, porque é daqui. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa: em Bacabal não tem nenhuma igreja que tenha talento para cantar do que aqui. Cada um que eu escuto cantar, porque eu amo quando vocês cantam com a alma, com todo ser de vocês. Aqui tem umas que tem uma voz que, meu Deus, é vinda direto do trono da graça para vocês. A gente realmente sente quando vocês estão cantando para o Senhor. Isso é o quê? É alargar as fronteiras. Deus tem alargado as fronteiras de vocês. Então, Jabez, ele pediu milagre para o Senhor. Ele pediu o quê? Influência. Ele pediu mais poder. Ele pediu mais responsabilidade, mais oportunidade. Ele queria ter sucesso nos negócios. Ele queria mais paz, mais alegria, mais oportunidade física e espiritual. E tudo isso nós precisamos também, né? Então, aí eu vou lhe perguntar: você sabe por que nós ainda estamos aqui nessa terra? Alguém sabe? Por que aconteceu aí uma terceira guerra? É porque o Senhor quer alargar as nossas fronteiras para nós continuarmos pregando o Evangelho aqui na terra, para nós atendermos o ir de Deus.
noite, né? Por quê? Porque nós estamos muito atarefados. E o ídolo do Senhor fica em segundo plano. Então nós estamos aqui nessa terra ainda, porque o Senhor quer usar cada um de nós para levarmos a sua mensagem a outra pessoa. Vamos lá para o outro, depois dos meus termos amplificados, que foi que ele disse mais. Que seja comigo a tua mão, e a tua mão for comigo. Tem outra tradução. E a tua mão for comigo, ou que seja comigo a tua mão. Já vez aqui estava pedindo a direção de Deus para a sua vida, né? Porque lá em Isaías 48:17, da parte B, diz assim: sou eu, o Senhor teu Deus, que te conduz pelo caminho que deves viver. Então, que nós também, como assim como Jabez disse assim, Senhor, que a tua mão for comigo, que nós também possamos dizer: Senhor, eu quero ser dependente de ti, né? Eu quero buscar cada dia mais a tua presença. Senhor, eu preciso do poder da tua mão. Êxodo 13:14, a palavra de Deus, a Bíblia inteira fala da mão forte do Senhor. Então, busque ver o que é essa mão forte do Senhor, que você vai ver como Ele está com você a cada dia, com a sua mão estendida sobre nós, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre o nosso negócio, sobre o nosso ministério. Sempre a mão forte do Senhor está conosco. Não duvide de maneira nenhuma, porque a mão do Senhor sempre está com você. E a última parte da oração, que foi que ele disse, vamos lá, igreja, fizeres que do mal não seja aflito. A outra tradução: e me preserves do mal. Vocês entenderam, irmãos? A palavra de Deus sempre ela se junta uma com a outra. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, que foi que ele também nos ensinou? Vamos lá no Pai Nosso. E nos livra de todo mal. Vocês não estão entendendo? É uma oração linda. Quantas vezes a gente esquece também de pedir esse tipo de livramento para o Senhor? Que nós sabemos que o mal está aí, né? A própria palavra de Deus diz assim: que o mundo jaz no maligno, né? E a gente esquece. Mas tem alguém